como que eu posso corromper um programa do PLC? Tem só 2 chances, tá? Caiu um raio, por exemplo, caiu um raio e o programa ficou maluco. Você abre lá, tá faltando uma parte, não vai. E outra coisa é você tirar o cartão de memória. Se você tirar o Rodando a cartão de lógica lá. memória com a CPU ligada, você vai corromper o programa. Só essas 2 chances. Não tem outra chance de ser um problema de programa. E o pessoal tem essa mania de falar sempre que está com problema no programa. Hoje, o Dapcast tem o prazer de anunciar que vamos receber aqui a Samara Cibele, uma convidada especialíssima, né? Samara Cibele, ou como muitos conhecem aí, Sami da automação. Ela é uma profissional com mais de 30 anos de experiência, gente. Ela é especialista em automação e segurança de máquinas, tá? Industriais, fundadora da SA Automação e uma das vozes mais inspiradoras do setor técnico do Brasil, né? É uma protagonista da parte técnica, da engenharia, da automação aí, a Samara Cibele, tá? Sua trajetória é marcada por superação e propósito de uma menina curiosa que colecionava porcas e parafusos nas ruas de Paulínia. A profissional, né, que hoje transforma conhecimento em aprendizado acessível, humano e cheio de significado. Então, vamos apreciar mais um episódio do Dapcast com a Samara. Vamos lá. Está no ar mais um Dapcast, o podcast que vai ajudar você com os desafios da indústria. Meu nome é Dario Pereira, eu sou engenheiro de controle e automação, diretor aqui no grupo Dap Engenharia, e hoje nós vamos receber a Samara aqui. Samara já é de casa. Fique à vontade, Samara, para se apresentar para o nosso público. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Samara Cibele, eu sou da empresa SA Automação e estou aqui para trazer mais um pouquinho de conteúdo para vocês, para ajudar no dia a dia da manutenção. Bacana. Gente, olha só, esse episódio muito bom mesmo, tá? Foi um pedido aí do público da Samara e o pessoal também, né, que tá no canal aí, acompanha os segredos da manutenção, a NGAC, também sempre pede, né, para falar um pouco sobre manutenção. E a gente vai trazer um episódio bem bacana aqui, né, sobre manutenção industrial aí nos sistemas automatizados, né? Vamos falar dos problemas comuns aí que a gente enfrentou e enfrenta, né, Sim. na indústria, tá? Em sistemas autônomos, automatizados. Então vai ter parte CLP, de drive. Então fica comigo até o final que vai ter muito conteúdo bom. Aproveite a oportunidade, já faça a sua inscrição aqui no canal, ative o sininho de notificação e já deixe o seu like aí. Agradeço muito. Se você estiver nos ouvindo no Spotify ou em qualquer plataforma de áudio, também depois é só digitar aí Grupo DAP ou DAPcast, vai aparecer o nosso canal e aí você tem a oportunidade de fazer a sua inscrição, tá bom? Tem conteúdo aqui bacana, terça às 17 o DAPcast e quinta-feira tem o DAP na indústria. Então vamos lá para o nosso assunto de hoje, né? A Samara já é de casa, gente. A gente já está no terceiro episódio aqui. Fizemos um primeiro episódio sobre automação, aí fizemos a live, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre manutenção. Samara, hoje, quais são os principais falhas? Vamos direto ao ponto, que eles já. Acho que o pessoal já te conhece, já. Mas vamos lá. Quais são os problemas comuns que você pega, assim, sobre CLP? Então, vamos separar os assuntos, né? Controlador lógico programável. Quais os problemas mais comuns que você encontra hoje? Por incrível que pareça, o CLP, ele não tem problema. Não é com ele. Não é com ele. O maior vilão de todo o programa são os sensores. Tá. Então, o pessoal liga para você ou liga para mim e fala assim: "Ai, tá com problema no programa". Gente, o programa não muda. O programa nunca vai mudar, entendeu? Então, o que pode estar acontecendo? Um sensor, uma falha de encoder, uma interferência eletromagnética. Então, a gente tem que analisar criteriosamente o que está acontecendo, Sim, sim. né? Então, assim, não adianta sair trocando o mundo
antes de fazer uma análise, antes de pensar assim, como que nós vamos, agir? Por onde nós vamos começar? Então o PLC não tem problema. Ah, mas aí ele está aceso todas as lâmpadas, aí é o problema no Sim. PLC. Então, Ou travou a lógica lá, e a IHM apareceu uma mensagem lá que de falha de comunicação, que não mas roda, aí né, e tal. aí dá pra gente entender que o problema é do lado do PLC ou do lado da IHM ou é na rede. Sim, Então, assim, ó, não tem comunicação entre PLC e IHM, o problema é interno. exatamente. E a gente fala, travou a tela, tal, pode ser o CLP. Tá, é o que você falou. Também pode ser a conexão entre a IHM e o Entre um CLP. e outro. Ou pode ser a IHM que não está processando Sim, já peguei isso as daí informações também, também. que o problema deu por algum motivo deu um curto, veio curto pelo cabo de comunicação com o PLC. A IHM ficou morta. Então ela não conseguia acessar nenhum dado lá do PLC. Aí eu sei que o meu problema está ali, de Sim, comunicação, e eu não consigo falar o PLC com a IHM. Então, não necessariamente também o problema é de software, o problema não é no software, tá? Eu peguei uma vez só um problema que era, eh, o programa corrompeu, sim, sim. tá? Mas como que eu posso corromper um programa do PLC? Tem só 2 chances, tá? Caiu um raio, por exemplo, caiu um raio e o programa ficou maluco. Você abre lá, tá faltando uma parte, não vai. E outra coisa é você tirar o cartão de memória. Se você tirar o Rodando a cartão de lógica lá, né? memória com a CPU ligada, você vai corromper o programa. Só essas 2 chances. Não tem outra chance de ser um problema de programa. E o pessoal tem essa mania de falar sempre que está com problema no programa. De praxe. E tem uma coisa, gente, não é uma crítica, tá? Aqui a gente vai falar abertamente sobre manutenção, sobre operação, tá? Não há uma guerra entre manutenção e operação, mas o que a Samara acabou de falar é o seguinte: tem aquela situação daquele operador curioso, né? Sim, E aí o que acontece? Parou a máquina, por algum motivo. E ele sai mexendo em tudo. Ele abre o painel elétrico, né? Porque pela NR10 o não operador não pode ter poderia. acesso, não poderia, era para estar trancado o CCM. Mas o que acontece? Em muitas empresas está aberto. E ele abre, e aí o negócio está cheio de luzinha lá, ele vê um cartãozinho. Ele vai, ele pensa que é nenhum disjuntor. Ele pode puxar, né? Aí ele volta, ele fala: não, dei um reset do CLP. Deu. CLP tá lá tudo processando a lógica, pá, o cara arranca o cartão e volta, tá? Aí ele chama os caras da manutenção e fala assim, ó, Eu não não, sei o que não sei o que aconteceu. aconteceu, do nada parou. Aí o cara da manutenção vai olhar, pô, o programa lá, tudo fragmentado, né, as linhas. Aí ele fala assim, pô, o que pode ter acontecido aqui, né? Deve ser o CLP, deve ser... Nada, foi uma ação dessa que você Ação falou. humana, É uma ação humana, né? Só que fica oculta. Ou tenta-se ocultar, né? sim. No caso, eu fui com todo carinho, e foi um eletricista que tirou por falta de experiência aí no caso, né. Sim, Eu cheguei sim. com todo carinho, puxei de ladinho, falei assim: "Você tirou o cartão do PLC?" Ele falou assim: "Tirei". Eu falei: "Ó, então tá, vou te ensinar uma coisa. O cartão do PLC você não pode retirar ele se a CPU estiver rodando, tem que desenergizar, aí você pode tirar o cartão". Sim, sim. Então eu expliquei, orientei, eu garanto pra você que nunca mais ele fez isso. Ah, aprendeu, né, cara? Na pele, que nem a gente também. Nós estamos falando aqui, gente, mas a gente também já fez cometeu algumas gafes no caminho, né? E eu até falei aqui nos bastidores, pô, esse episódio vai ser muito bacana, porque a gente vai compartilhar muita experiência para que as pessoas tenham boas práticas, né? Sim, O ponto que a gente falou também, você acabou de falar, e o CLP não tem problema, né? Assim, tem alguns, mas é muito difícil. O sim, que pode acontecer, né, é externo ao PLC, sim. né, com cabo, sensor, né, a parte É, do I/O, né? assim, ó, se eu tiver um curto, por exemplo, no campo, esse curto vai vir para o PLC. Sim. Se esse curto chegar no PLC, assim, eu gosto muito de Siemens, tá, gente? É merchandising, né? E não, a Siemens nem tá patrocinando a gente, hein? Precisava, né? Não, Aí, mas, gente, tem Rockwell também. Ela conhece de Rockwell também, ó. sim, Tem os outros também, né? é assim, ó,
Os cartões da Siemens, eles são protegidos. Sim, Então, se eu tiver um curto, por exemplo, no 24 volts, eu tenho uma proteção interna do cartão, tá? Só que assim, toda proteção ela tem um limite, sim. né? Então, foi um curto muito grande e chegou a queimar o meu cartão. Então, aí eu agreguei um problema ao PLC, não ao programa do Sim. PLC. A CPU tá rodando ainda, só que ela não tem o Sim, cartão de aí ela entrada, não né? enxerga a entrada ou não Sim, enxerga o cartão de de saída. saída. Então, aí ela vai, eh, geralmente, se for só a saída ou só a entrada, ele nem vai sinalizar que ele tem um problema, porque ele não está enxergando como um problema, que você vai conseguir resolver rapidinho. Então, você vai ter que entrar lá no diagnóstico de buffer, aí você vai ver que está com problema no cartão. E se for saída, é pior ainda, né? Se for entrada, Sim, talvez ele até sinalize, porque sim. tá faltando alguma coisa para ele processar a lógica. É, aí ele para, Só que né. ele para. Só que a saída, ele tá processando a É, tá lógica mandando e ligar. tá mandando, ele tá fazendo a parte dele, né? Sim, sim, sim. Gente, um ponto importante, a Samara falou aqui de proteção, e aí eu vou compartilhar uma coisa de projeto agora, não é de manutenção. Mas geralmente, quando a gente vai fazer um CCM, vai fazer, né, um painel de automação, e agora eu vou explicar uma coisa, talvez você fale, para que esse monte de relé se eu tenho CLP? Gente, geralmente, tá? É protegido. A saída do CLP, ela vai direto no relé de interface. Por quê? Porque vai para campo e é passivo de curto, como a Samara falou. Uhum. E como o CLP continua processando a lógica, ele não enxerga o curto. Então você coloca um relé de interface, tá? Para proteção. Então, se tiver um curto, uma sobrecarga, qualquer coisa, vai Vai estragar danificar só o o relé. relé, tá? E a parte, né, do CLP tá salva. Então, quando vocês veem, né, um CLP lá e fala assim, pô, por que o cara usou tanto relé? Geralmente, 99% dos casos, todas as saídas do CLP tá passando por um relé de interface para não ter esse problema. E aí, né, pode ser saída transistor, saída a relé, o CLP não importa. Por quê? Porque aí é o relé que vai ter um contato seco e ele que vai estar em contato com o circuito de campo, tá? Isso é um ponto muito importante porque às vezes o pessoal. Eu já vi muitos comentários, pô, o cara fez um painel, encheu de relé. Tá, encheu de relé para proteger o CLP, né? Sim, sim, Não é proteger as muito mais barato um saídas. relézinho de interface Mais do que um barato do que cartão? um cartão, é. Então, isso é uma coisa de projeto, talvez você pegue aí na manutenção e já sabe o porquê, né? Tem um sentido. A parte de entrada, a gente tem sempre, né? Você está falando do problema do sensor, mas basicamente tem mais coisas para ser analisada, né? Sim, Vamos falar de um sensor comum aí, um sensor capacitivo, indutivo, né? Um sensor on-off aí, digital. Eu posso ter problema no sensor ou no cabo, não é isso? sim. O sensor, pode colar. Ele Sim. pode colar ligado ou ele pode colar desligado. Então, ele vai mandar sempre 0 ou sempre 1 para o PLC. E aí, como o sensor ele interfere muito na lógica, aí o programa fica louco. Aí o pessoal fala assim: "Ai, tá com problema no programa". E assim, não é o programa, é só um sensor. E aí você fala assim: "Ah, mas ele tá ligado". Sim. Tá, mas não era para ele desligar também? É. Ou ele: "Ah, mas ele tá Não, desligado, não era para ele ligar também?". é. E o Então a CLP gente tá em tem que run e o analisar. pessoal tá falando que é o CLP É e o programa, é é o sempre o programa. programa. Eu acho, assim, tem muitos operadores que já saem, né, com um diagnóstico. Tem operador que é muito bom, gente. O cara sai com um diagnóstico até mais para frente que o da manutenção, vou falar para vocês. É o cara que ajuda a gente É, o cara que a dá o achar o suporte, o problema. cara que dá É, o suporte. Primeira coisa, né, falar de manutenção, primeira coisa que a gente chega na máquina para conversar com o operador, fala assim: o que aconteceu antes da máquina parar? sim. O que que você estava Qual fazendo? que era a sua rotina, né? Exatamente. E se você ouviu algo diferente antes desse problema acontecer, não é Sim, isso? sim, sim. E assim, quando a gente está fazendo programa, eu acho muito engraçado, porque assim, o operador é o cara que vai testar o seu software. Sim. Então, aí você tem que fazer um programa à prova de operador. Então você vai fazer, se ele apertar esse botão aqui, não pode acontecer isso aqui. Aí beleza, aí você vira as costas, aí a máquina para, aí você chega lá, o que aconteceu? Eu apertei esse, aí parou a máquina. Hum.
Aí você vai lá no programa, se apertar esse, não é para parar o programa. Aí você vai ver, ó, o cara, ele consegue deixar a sua lógica redondinha, Sim, né. E na hora de você, chegar, a máquina parou, ele é o cara, ele conhece a máquina, ele é o seu aliado. sim, com Então certeza. o operador é o melhor cara para você conversar. Você Não, vai ele é o fazer: "O que que parceiro ali, né, aconteceu?" cara? Ele: "Ah, estava empurrando aqui e parou." "Ah, quando eu coloquei a peça ali, ele começou a fazer o movimento e parou." Então o cara vai te explicar o que estava acontecendo, para você poder procurar na lógica o que que não está acontecendo, ou você não tem o programa, você está fazendo um atendimento no escuro, você não tem programa, não tem esquema elétrico, né, Dario? É, O assim, geralmente assim, acontece muito, gente, não é um ou 2 casos que é você não raro, tem mas acontece programa e não sempre, tem né? esquema elétrico. É. É raro, mas Aí acontece sempre. você está no escuro, aí o que que você vai fazer? Você vai procurar eletricamente o que que está acontecendo. "Ah, tem relé na máquina? Vamos ver os relés primeiro, Sim, ver claro. se está tudo legal. Ah, tem fusível? Vamos ver os fusíveis." Vai Então, eliminando, assim, né? vai eliminando. É mais demorado? É, Mas mas às vezes você não tem recurso. é o que tem para hoje. Sem Sim, diagrama, é ou não é? sim. A gente estava falando de um ponto, gente, aqui nos bastidores, porque acontece muito, né, com o pessoal de júnior, pessoal até pleno, né? O sênior é mais difícil acontecer, tá? Mas o cara sai testando tudo, né? Ele sai testando tudo e aí ele comete algumas gafes ao meio do caminho. Então, por exemplo, a gente citou o sensor, né? O cara vai e troca o sensor, não é o sensor, ele larga lá aquele sensor, né? E deixa o velho ali, depois ele vai devolver no estoque da manutenção ou, né, vai colocar lá nas peças da máquina. Isso é uma prática errada, né, Samara? Porque, Sim, pô, não, troquei o sensor, não é o sensor? Volta o volta o sensor. sensor. Volta o sensor. Agora eu vou testar o cabo, né? A gente falou de cabo, tal. Você tem um cabo que é complicado você trocar? A Samara mesmo falou, não, joga um cabo por fora, não é isso? Sim, joga um cabo por fora, faz o teste. É o cabo? Cara, passa esse cabo que você passou novo, e coloca ele na canaleta, arruma e deixa no lugar. Sim. Mas para você fazer um teste rápido, passa o cabo por fora. E o importante, assim, só para você deixar a produção tranquila, né? E aquele gestor ou o coordenador da produção que está em cima de você, no terceiro turno, imagina, aí você cata e passa esse cabo por fora, funcionou. Tenho certeza absoluta que ele já vai ficar mais tranquilo. Sim. E aí ele vai falar assim, pô, é, colocou aqui e funcionou. O superior dele ele já vai ligar, ó, máquina vai rodar. Libera a É, máquina. Deixa o cabo por fora mesmo, é, depois vocês arrumam. depois vocês passam. Não, quanto que é, ó, tem uma parada daqui 2 semanas. Cara, vamos passar esse cabo por aqui, ó, e aí depois vocês passam É esse o cabo na provisório parada. permanente. É, mas assim, o importante, gente, na manutenção corretiva, né, é você olhar para o MTTR, né? Pô, o tempo médio do seu reparo. Então, se você tem algum. A gente acabou de falar aqui também nos bastidores de método, né? A pessoa que é júnior, né, pleno aí, ela tem que já estudar, gente, a metodologia que ela vai usar, tá? Porque é o seguinte, eu quando eu era estagiário e depois, no início da minha carreira, eu estudava muito manual de máquina antes. Antes. Por quê? Eu queria saber aonde que estava, o que que eram os acionamentos e tal. Uhum. Para quê, gente? Para na hora é a mesma coisa, né, de um atleta de alta performance, né? Ele treina um ano para correr na corrida, né, correr, sei lá, Meia horinha. meia hora. É meia hora que ele vai provar. Só que o que ele fez antes? Se Treinou, pô. preparou. Ele se preparou. Então, você que é da manutenção e está nos ouvindo aí, já põe isso aí, cara. Estuda. Estuda tudo que você puder, tem a metodologia, né? Começa, eu tenho uma para mim, né? Eu sempre passo aí nos meus conteúdos, eu sempre, né, pergunto ao operador e aí o operador é o dedinho, né? Ó, esse motor parou. Tá. Eu começo por onde, né? Eu olho Pelo motor que pelo parou. motor que parou. Eu vou pegar o diagrama, vou olhar o circuito dele, abro a tampinha ali, meço, tá. Tá chegando tensão ou não tá? Pode ser que ali você já resolveu o problema. Sim, Pode ser que é ali. sim. Agora, se não tá chegando a tensão, você não pode sair, gente, armando e desarmando o disjuntor que nem louco. Não é assim que funciona. Você tem que ir por princípios. Então você vem de trás para frente.
Não tá chegando tensão no motor? Não. Então, beleza. Qual que é o circuito? Esse cabo vai para onde no CCM? Ah, vai pro borne lá, o VW do X10. Vai lá no X10, o VW, mede lá. Pode ser que lá tá chegando. E aí é o cabo. Pode ser que não tá chegando. E aí você vai, né, no próximo, e no próximo, e no próximo. Então, tem uma coisa que também pode acontecer, pode colar o contador. Sim, com certeza. Já aconteceu, eu já vi isso. E assim, a gente tem experiência, o que Sim. que eu faço? Dou uma batidinha com a chave de fenda assim na frente dele para ver se vai soltar, tá? Só que assim, aí beleza, soltou. Eu vou deixar esse Não contador? pode. Os Eu contatos sei dele que já tá ele tudo tá dando carbonizado, ele vai colar de problema, eu novo. vou deixar e vai colar de novo. É. Então, assim, o que a gente fala? Troca, gente, troca. Aí você fala assim, mas beleza, mas tá funcionando. Mas, gente, tá funcionando a que custo? Depende o tamanho do contador, gente. Eu já cheguei a fazer, o que a Samara tá falando, depende do tamanho, tá? Contadorzinho pequeno, porra, aí você troca e joga fora o outro. Mas depende o tamanho, você vai. O contador ele é um dispositivo eletromecânico, certo? Sim, Então, você tem como reparar ele. Você troca a bobina, tem os kits, né? troca os contatos. Você abre ele, troca os contatos, tá? Porque a parte mecânica são os contatos, a parte elétrica é a bobina. E isso tem contador, gente, que tem reparo. Então, beleza, vou fazer uma manutenção naquele contador, né? Uhum. Ou caso não tenha e os contatos estão carbonizados, eu vou dar uma lixada, vou pôr para rodar, mas eu vou Até ter que chegar o trocar próximo. até chegar o novo. Por quê? Porque ele vai colar de novo, né? E o motivo por ele ter colado, talvez pode ser no contador, talvez pode ser fora, Sim, talvez pode ser uma sobrecarga, um curto exatamente. que deu ali, entendeu? Então você Na tem verdade, ele chega a soldar. exatamente, Então, né? se ele chegou a Difunde um no outro, soldar, né? foi uma sobrecarga, Sim, né? tem que analisar bem certinho, né? Para você. E isso que a gente tá falando é método, né? Sim, Pô, método. vai do motor, o operador apontou tal. A gente costuma dizer, tá? Eu trabalhei no início da minha carreira, eu trabalhei com mecânica. E aí depois eu migrei, né? E fui para mecatrônica. E no final da carreira, que em campo, gente, eu não tô no final da carreira, mas hoje eu não trabalho em campo. A Samara ainda trabalha muito em campo. Eu não. Ó, ele tá É, anunciando que ele se aposentou. eu não trabalho tanto em campo, mas assim, a gente costuma dizer que o problema mecânico, ele é muito fácil de visualizar. Sim. Quebrou a corrente, quebrou o rolamento, quebrou aqui, até o operador fala, ó, quebrou aqui o eixo. Tá, beleza. E aí ele é difícil de arrumar. Por quê? Porque você vai ter que desmontar, Uhum. o eixo tá lá no meio da caixa de É engrenagem, trabalhoso. nossa, né? Beleza. Agora o elétrico é o contrário, né? O elétrico, o operador não tem esse conhecimento de falar é aqui, é ali, não. É, a gente não Parou, ele vê fica, né? Porque a gente também usa o multímetro, a gente usa o notebook para acessar a para parte de software, rastrear. né? E o hardware a gente vai testando com os aparelhos. A gente também não sabe, não tem uma bola de cristal. Mas o problema elétrico, ele é muito difícil de se encontrar a causa, mas a hora que encontra, às vezes é um relezinho, Sim, que ele tem um spot lá, você só troca ele, né? Um slot ali, que é rápido. você troca ele e aí bota a máquina para rodar, né? Sim. E se a pessoa não tiver um método, né, Samara? Ela apanha muito, né? Apanha Sim, muito. é assim, a gente tem que começar a planejar, os atendimentos rápidos. Atendimento rápido que eu falo é parada de máquina, tá? Então vamos planejar. Sim. Eu fui numa fábrica que eu até achei engraçado. Eu passei perto do painel e tinha uma maleta de ferramenta, uns cartões do PLC. Aí eu perguntei: "Nossa, mas por que que tá ali no chão?" Ele assim: "É que a parada aqui é muito rápida e dá umas piscadas de energia, e o eletricista aproveita esse momento para fazer a manutenção". Então o cara sai, acabou a Pit stop. energia, deu aquele pico, ele sai correndo, já tá lá esperando, aí ele vai lá e arruma rapidinho. Então, assim, você tem que ter metodologia e saber o que você vai fazer. Saber o que vai fazer, "Ah, mas exatamente. a máquina parou, a gente não sabe o que que é". Tudo bem, você não sabe o que que é? Chega, analisa primeiro o cenário, Não sai pergunta metendo para a o mão. operador. É, O operador falou assim: a esteira parou. Cara, você não vai mexer no painel elétrico antes de você olhar a esteira. sim. Às vezes é o dente da esteira que Tá soltou, travado sei lá, mecânico, alguma coisa. pode ser mecânica. Sim. E você analisou a parte de campo, tá ok. Aí você vai para o painel. Exatamente. É isso?
Não adianta você atropelar. Ai, mas é o disjuntor, não sei o que lá. Você nem olhou. O disjuntor tá desarmado, tá? Ele desarmou por quê? Exatamente. O Então, disjuntor assim, foi o feito para disjuntor, proteger. ele é proteção. É, ué. Ele foi feito para proteger. Sim, Ah, não, é o disjuntor que tá desarmando. ele é o primeiro homem. É igual você falou do CLP, né? Todo mundo, o CLP tá com problema, o CLP tá com problema. Mas, cara, não é o CLP, né? Uma outra coisa também que acontece muito, Samara, eu lembrei agora, inversor de frequência. O inversor tá com problema, ele tá com falha. O inversor, tá, que falha que ele gerou? Exatamente. É Ele falha do gerou, quê? ué, Aí você olha ele lá e fala foi assim, feito para isso, para gerar lá falha. no Danfoss tem a falha 8, né? Sim, O que que é a falha 8? Aí você, eu não sei, eu só resetei. Cara, você não vai sair resetando. Você tem que ter critério. Olha, o que que é a falha? A falha 8 é sobrecarga. Tá, e aí? O que que você vai fazer? sim. Você vai só resetar? Ou você vai olhar no campo o que está acontecendo? E ainda tem inversores, eu não sei se o da VEG é assim, não me recordo marca, tá, gente? Então, se eu passar aqui, não vão criticar, mas é assim, tem inversores, a boa parte deles, os inversores maiores, eles têm dois parâmetros muito importantes. Ele tem um alarme, que geralmente ele coloca A101, o Uhum. alarme não vai parar o inversor, tá? Ele é um alarme. Você precisa corrigir alguma coisa, senão ele vai entrar em falha. E aí tem um F05, né? Que é uma sobrecarga, isso, aquilo. Então você tem que ir no diagnóstico. Pô, se tá dando alarme, gente, tá te avisando. Vai ver o que é. Não, mas esse inversor é sempre assim mesmo. Sempre gerou esse alarme. Eu reseto ele, ele volta a rodar. Uma hora vai dar. Vai Meh, tem aqueles vai. detalhes, né? Assim, você olha o inversor de frequência. Aí, se ele tá com warning, ele não Sim, vai parar o inversor de frequência, ele exatamente. só tá te dando um Um aviso, aviso. É o alarme, né? né? Então, assim, warning 8, é, você vai lá, não tem físico manual? Baixa o manual da internet, Sim, olha o que que é a falha. É 36. O que que é o 36? É 24. Vai olhar quais são os alarmes que tá sim. dando no inversor de frequência, para você poder Fazer um saber para onde diagnóstico. você É. vai, né? Você tem que saber fazer um diagnóstico. Sim, sim. Cara, pega o manual, olha qual que é a falha. Eu não tem energia na saída. Ele vai dar warning 8. Então, assim, tá desligado. Não tô acionando a saída pro motor. Então, o inversor de frequência, ele vai te dar um warning, ele não vai te dar uma falha. Ainda não é a falha. Quando ele der a falha, ele para. O inversor vai parar. O warning não impede o inversor de funcionar, mas a Sim, falha impede de a falha. funcionar. É isso Então mesmo. você tem que saber analisar o que está acontecendo, Sim, né? sim. A gente estava falando do inversor e falamos de uma prática, né? O inversor, gente, tem inversores que trabalham em malha fechada, tá? Principalmente da Siemens, né? E tudo mais. O pessoal trabalha também em malha fechada, mas o importante, tanto do inversor, de um drive e tudo mais, é você ter, né? Fazer algumas práticas, algumas boas práticas de manutenção. O que que é isso, né? Não ser pego de calça curta, né? No caso do Sim, inversor, de drive, né? Em CLP também, né? Mas esses caras que estão mais passivos, o CLP é muito mais difícil de dar um problema do que um cara que está controlando um motor sim, todo dia, sim, aquecendo, esfriando e passivo do motor travar mecânico ou entrar em curto, tem um monte de coisa, né? sim. Então, os drives, gente, e inversores, se tem cartão de memória, gente, faça o backup, tá? Pega um cartão de memória reserva, baixa o backup nele, coloca ele para rodar e guarda o Origem. original. Guarda o original. Se parar no terceiro turno e você precisar trocar por algum motivo, é só colocar lá no Trocar, slot, desculpa, e sair rodando, tá? sim. E sair rodando. A gente fazia muito isso com. Inclusive veio o pessoal aqui da podcast anterior, veio o pessoal da Rexroad, né? E veio dois da Rexroad, um a gente falou do Control X, né? O sistema CLP e tudo deles, e falamos também dos Cobot, né? Robô colaborativo. Uhum. A gente tinha alguns
drives da Rexroth, que ele tinha um flashcard, ele tinha um Sim. cartão de memória ali. Então tinha a linha em Dramate, aí o pessoal que tá ouvindo fala, puta, ele é velho. Não, o Indramate é velho pra caramba. Tinha a linha Indramate, aí tinha a linha EcoDrive, né? E tem da Siemens também, tem, Sim. né? Então tem essa opção e dá para você fazer essa, né, preventiva, vamos dizer assim, né? Você pode guardar o drive completo, né, ter ele no estoque, ou você já pode ter só o cartão de memória, porque alguns inversores e drives são de prateleira. Então, quando você comprar ele, ele já vem sem o cartão, mas você já Sim. tem ele com o backup. Aí você, ah, mas esse aqui não tem cartão. Cara, faz um backup com software. Exatamente. Ou, ah, Armazena não no tem drive, no software, não servidor, tem nada. Cara, anota os parâmetros principais. É faz um Excel. metodologia. É É, metodologia. exatamente. Então, assim, anotou os parâmetros principais, cara, se tiver que trocar, você só vai lá nesse ajusta os dados do motor e ajusta esses parâmetros principais. Exatamente. Às vezes, o que que acontece? A Samara falou um negócio muito importante. A gente tinha, né, um Excel com os parâmetros lá, todos anotados, e às vezes você faz um autotuning, né, para Uhum. pegar parâmetro de motor, Eu né, pega os direto, padrões, pega direto, aí e você os só parâmetros de faz engenharia, ajuste. você só vai imputando os parâmetros de engenharia, né? Sim, Então, sim, não é? vai fazer o ajuste. Então, assim, você tem lá N marcas de inversores e drives, certo? Ah, eu tenho o notebook na manutenção e eu tenho o software dos drives e dos inversores. Faça um backup. Sim, Mantenha sempre guardado os adianta esse backups. trabalho que você vai ter na hora da corretiva, Exatamente, pô. É, exatamente. não é? Sim. Eu fiz um conteúdo esses dias na Segredos da Manutenção e comparei a manutenção corretiva com pit stop. Tem um vídeo rolando aí no LinkedIn que mostra a evolução do pit stop, né? Mas por que que evoluiu tanto? Cara, é preparo, é engenharia, é tecnologia, fixação dos pneus, das rodas mudou. Então, tem muita coisa que o pessoal se preparou muito. E se você for comparar hoje, o cara fala, nossa, que loucura, né? Então, a gente, eu tenho meninos em casa, né? Então, você assiste desenho. Desenho, eles trazem bastante coisa interessante. Aí você assiste carros. O carinha que trocava o pneu lá era pequenininho, magrelinho, tá? E aí os caras lá das grandes marcas lá, todo mundo lá equipado, bonitão, não sei o que lá. Quem que deu o show no pit stop? O pequenininho. Então, é metodologia. E ele Metodologia. sozinho conseguiu fazer o pit stop mais rápido. Então, metodologia. Como eu vou fazer? Metodologia. Por onde eu vou começar? O que está O acontecendo? processo, né? Exatamente. Hoje mesmo eu comentei com minha equipe aqui de marketing, o pessoal tá aqui, ó, o Murilo, a Mariana, e eu comentei com eles, falei, cara, o marketing, e como todos os setores de uma empresa, ele é duas coisas que precisa ter. Rotina, rotina, e a rotina vem o processo, certo? E a melhoria contínua. Então, você tem que ter espaço, né, para colocar sua rotina, colocar o seu processo, praticar, 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 né? E depois você tem um espaço para melhoria contínua. Uhum. Então, se você colocar isso como receita para manutenção, né, você tem sua rotina de manutenção, você tem o seu processo. E aí, você tem que praticar a melhoria contínua em cima do seu processo, Sim. com você mesmo. Se você quer performar na sua carreira profissional, você tem que ter um processo, ter um método, tá? Para você alcançar os Vai seus ser o objetivos. diferencial, né? Exatamente. E aplicar a melhoria contínua. Ouve o que os mais experientes estão falando, eu ouço. Vai vir gente aqui no Dapcast de manutenção que tem o dobro de experiência e eu fico só assim, ó, só, né, Absorvendo? absorvendo, cara, eu absorvo muita coisa. Então, você precisa ter a sua rotina, o seu processo e precisa aplicar a melhoria contínua. A melhoria contínua, seja humilde de testar coisas que as pessoas mais experientes estão falando para você. Isso é uma boa prática para sua carreira profissional. E eu faço isso na minha carreira. Por exemplo, eu acabei de falar que não trabalho mais em campo. Pô, eu sou diretor, mas eu nunca na minha vida ia imaginar que eu ia ser diretor de uma empresa um dia, né? E não tinha experiência para isso, né? Eu fui adquirindo e júnior, ainda sou júnior. Na fase de diretor sou júnior. Ah, mas quanto tempo você tem? Que eu sou diretor de verdade faz uns 4 anos, tá? Que eu tenho empresa faz 11. Que eu sou diretor de verdade faz 4.
Então, eu ainda sou júnior nessa parte de diretoria. Pretendo passar para pleno e sênior, com certeza. Como? Absorvendo conhecimento, praticando. É ou não é? Estudando. Estudando e praticando, estudando e praticando. E é assim na carreira de manutenção também. A gente falou aqui, né? Eu me lembro com as gafes, né? Os erros que a gente cometia no começo da carreira. Eu falo, pô, se eu tivesse a informação, se tivesse o Dapcast, ou se tivesse o canal Segredos da Manutenção, se Ah, tivesse uma se coisa assim, tivesse a se internet, tivesse a né? internet, né? Nossa. Hoje você tem o conhecimento na mão, é o que eu falei. Baixa o manual, você tem tudo na mão. Cara, Hoje você tem tudo na mão, né? Antigamente, cara, para você aprender alguma coisa ou buscar alguma coisa, você tinha que ir numa biblioteca, tinha que camelar para achar a informação. Hoje você tem tudo na mão sobre tudo na todos mão. os assuntos. Ah, mas o fabricante, cara, ele tem a informação na internet. Tem, com Então, certeza. você tem que buscar, Com né? certeza. Antes de entrar num assunto legal aqui, que é a evolução dos inversores, dessa parte de manual, gente, ó, assunto bacana que a gente está falando aqui. Eu trouxe a Samara de novo, porque o pessoal adora. O episódio com ela aí foi ótimo, todo mundo comentou aí. Então, dá um valor no nosso conteúdo, já deixa o seu like, faça a sua inscrição aí no nosso canal, tá? Ative o sininho para ser avisado dos conteúdos novos. Se tiver numa plataforma de áudio, já vai lá e vai no YouTube, digita Dapcast ou Grupo Dap, vai aparecer no nosso canal, faça a sua inscrição também. A gente agradece muito e vamos continuar esse trabalho aqui, tá? E fica com a gente até o final, porque tem muito conteúdo por aí ainda. Essa parte do inversor, né? Olha que bacana. Eu sou da época ainda do CFW8 da VEG, né? Da Siemens tem o Micromaster e tem o Master Drive, né? Master Drive, Aí o que que acontece, né? Hoje é Simotion, né? Simulation. É, o que que acontece? Quando vinham os inversores, né? Vinha aquele manualzinho, né? Sim, Na caixa. Aí depois não vinha mais um manualzinho, vinha um CDzinho. CD. Vinha um CDzinho. Agora não vem mais nada, né? Agora vem um QR É um Code. QR Code para você acessar, ou um link, né? Que você vai e baixa lá as versões, tem várias línguas e tudo mais. E olha a evolução, né? Só que assim, as pessoas, o inversor comete um erro grave, gravíssimo. Principalmente quem é de manutenção. Ele quer, ele é tão ansioso que ele quer colocar o inversor, ele não tem os parâmetros, não tem, não salvou, não fez backup, não tem nada, tá? E o outro pifou. Nem a IHM dele lá, né? Funciona e Não não funciona, não gravou o consegue. programa na EHM também. Também. Aí, beleza. Aí ele sai querendo aquela ansiedade, pôr para rodar, pôr para rodar. Ele coloca parâmetro lá e o motor. Aí a lógica, né, de você imputar a própria, o próprio input de parâmetro gera uma falha. Aí ele fala, tá com problema esse inversor. Gente, eu já vi muita gente ligar pra gente e falar, pô, comprei um inversor novo, ele tá dando falha. Porque ele foi imputar a lógica e colocou algum parâmetro errado e gerou uma falha. Então, eu até lembrei uma coisa importante aqui. Tem inversor que ele tem uma lógica dentro. Sim, Aí você não fez o backup. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Porque ele precisa daquela lógica interna que foi programado por alguém para funcionar. Então, a importância do backup do inversor de frequência. muito importante. Por quê? Você não sabe se foi feita uma lógica, tá? Tem um ladder lá dentro, gente. Tem gente que faz a lógica dentro do inversor. Tem um da Lenzi, eu te contei já esse aqui. Ele tem um CLP incorporado com o drive. Exatamente, exatamente. Então, assim, os inversores, hoje, eles têm lógica. Tem alguns, você pode programar ou não. Não necessariamente eu estou usando a lógica lá dentro do inversor, mas eles têm. Sim, Então, a importância do backup é essa. Ah, mas eu troquei, coloquei os parâmetros e não rodou. Não vai rodar de jeito não nenhum, roda, não roda. porque ele depende de outras coisas. Ele depende do programa que ele precisa para funcionar. Sim, sim. Hoje eu trago as pessoas aqui, né, os fabricantes de tecnologia e tudo mais, de acionamento. Eu fico assim, cara, a tecnologia está muito avançada. Ainda bem que tem um Dapcast para a gente se atualizar. É. Porque, ó, o Pablo Arrivabene da Rexroth veio aqui, falou do Control X, então trouxe um carinha desse tamanho. Aí ele mostrou para mim, ó, esse cara aqui pode ser um CLP,
ele pode ser um controlador de eixos, até 32 eixos, e ele pode ser um master de IO-Link, Olha, né? Um gateway. O mesmo cara, sem mudar part number, faz tudo. sem nada, faz tudo. E a tendência é essa, né? Sim, Você ter um cara em estoque ou ter uma possibilidade de ter uma integração muito mais flexível, sim, é ou não é? Porque a IA tá chegando aí, gente, já chegou. Hoje está falando até de CLP em nuvem. sim. CLP em nuvem, né? Eu não sei, gente, aqui vai informação. Eu tenho poucas informações para compartilhar com vocês. Vou atrás de uma pessoa para falar sobre isso, tá? Eu não vejo confiabilidade de um CLP desse controlar uma planta ou controlar uma linha de produção, mas vejo sim funções já para ele. Sim, É ou não é? Não, se existe, é porque porque tem tem. demanda. Então, é isso. Agora, se é confiável para, né, atividades mais críticas, a gente não sabe ainda. Mas olha, a tecnologia está assim avançando muito, né? Processamento com IA e tal, tudo mais. Se os fabricantes eles não se enquadrarem nessa nova realidade, Sim. vai ficar para trás, né? É, a gente tem que se atualizar sempre. Sim, E assim, tá tudo, crescendo muito rápido, mudando muito rápido. muito rápido. Então a gente tem que sempre estar se informando para acompanhar essas mudanças. Há muitos anos atrás a gente não ouvia falar de pegar informações da máquina e jogar em algum lugar. Cara, hoje em dia todo mundo só fala disso. Sim, é Para isso mesmo. você correr por trás dos bastidores, você está lá na frente, você sabe tudo que está acontecendo dentro da máquina, você tem todos os dados coletados, então assim, você está fazendo uma manutenção efetiva, preventiva, e aí você vai efetuar a corretiva se precisar. Sim, se Então, necessário, né? se precisar, porque dependendo da metodologia que você trabalha, a máquina quase não vai quebrar, quase não vai precisar de uma correção. Você não vai Sim. precisar ficar correndo atrás do prejuízo porque você já se precaveu. Vai ter uma parada planejada para fazer as Exatamente. corretivas que a gente. Parada anual, por exemplo. Ah, vou ter Exatamente. uma parada anual. Eu Sim. tenho cliente que tem a parada anual e uma vez por semana ele para por meio período para fazer alguma manutençãozinha Alguma que coisa que seja foi necessária. apontado como É, uma pendência de prevenção. manutenção. É. Aí a máquina não para, trabalha 24 horas por dia. Então, assim, a gente trabalha com empresas que trabalham 24 horas por dia. Imagine o prejuízo dessa máquina parada. Sim, com certeza, O com certeza. preço da hora parada é muito Muito cara. alto, E muito alto. aí, quem que vai ser caro? O cara da manutenção. O cara da manutenção vai ser o vilão quando a máquina para. Sempre, Aí você vai sempre. falar assim: "Cara, eu pago para vocês para minha máquina não parar. Por que que ela tá parada? Vocês não estão cuidando, pô? Vocês não estão cuidando da máquina?". Então, assim, claro, tem desgaste físico, tem um monte de coisa que pode acontecer. A parte eletrônica também tem o desgaste Com dela. certeza, tem. Tudo tem vida útil, né, E, tudo tem vida útil, até a gente tem vida é, útil, né. e tem a Então conservação também, né? Por exemplo, você exatamente. tem um painel cheio de inversor, cheio de drive, CLP e não tem climatização. Você está pedindo para estragar mais rápido. Vai dar pau, vai Sim, dar você problema. está pedindo para estragar mais É, rápido. Então, assim, tudo que eu posso aumentar a vida útil do equipamento, eu tenho que fazer para sim, ele não parar. Então, assim, isso é uma manutenção. Isso sim, se chama manutenção. sim. Manutenção não é só lá e trocar o fiozinho, trocar o Não. sensor, gente. Manutenção é planejamento. Planejamento, hoje a gente, né, fala do PCO, e atividades de manutenção preditiva, né, detectiva. Eu acho que as empresas que investem, né, que têm verba para isso, ela tem muito performance no médio e longo prazo. Sim, Só que como todas as empresas, e isso eu entendo porque é Brasil, tá, gente? Tá pensando muito no imediato, talvez ela não invista ainda. E ela tá apagando fogo na corretiva. Ana, sim. ela tá apagando fogo na corretiva. Bom, Samara, a gente falou aí de CLP, falamos um pouquinho de drive, dos problemas aí. Vamos falar um pouquinho de encoder, né? Que é uma coisa, né, do controle de malha fechada aí, seria o sensor, né, para controle de velocidade e tudo mais. Velocidade e posição, né? Quais os problemas mais comuns que a gente encontra aí, né? A parte de encoder. Então.
o que que pode gerar um problema no encoder? Cabo. Sim, Olha que legal, uma coisa simples, o cabo. Eu posso estar gerando um ruído, eu posso ter um curto no cabo, então o encoder ele é sensível. Eu tenho 2 tipos de encoder aí, tá, tem o absoluto e tem o linear. Então, eu tenho que olhar para esses meus encoders e ver, ele é só 0 e 1, ele tá mandando só pulso pro PLC. Tá, mas ele também tem o cabo e geralmente esses cabos têm malha para não ter interferência no sim. sinal. E aí, beleza, eu passei vou chamar de perrengue. Eu fiquei 72 horas numa máquina por causa do encoder. Me ligaram, falou que queimou lá a placa do PLC da leitura do encoder. Aí procurei essa placa, levei, instalei, não ia, Dario. E a primeira coisa que eu perguntei para eles foi se eles tinham trocado o cabo. Eu falei, trocamos. Aí, então, trocaram o cabo, eu tô confiando em você. Sim, claro. Fui lá, fiz todo o trabalho, não ia, Dario, não ia, não ia, não ia, não ia, não ia, não ia. Deu 24 horas, aí todo mundo já desistindo. Eu falei, cara, eu não posso desistir. Eu não vou me dar o luxo de desistir. Sim, sim. Aí vou Vou começar perder essa guerra, tudo não. de novo. Eu falei: "Vou trocar o cabo". Troquei o cabo, gente. Na hora Bateu, rodou. funcionou. Na hora funcionou. E a primeira coisa que eu perguntei foi se trocaram o cabo. O que que aconteceu? O cabo passava aqui atrás e aqui era um bico de cola. Eles estavam com pressa, muita pressa de funcionar a máquina, pegaram um maçarico e esquentaram o bico da Aqueceu a cola. cola e pegou o Aqueceu cabo. o cabo atrás. Não, o cabo estava atrás. Nossa. Aqueceu o cabo, deu indução no cabo. Aí, o que que aconteceu? Queimou a placa do PLC. Aí não trocaram esse cabo. O cabo continuou com problema. Então, assim, a gente tem que ser criterioso, que é o que você falou. Metodologia. Eu falei que eu troquei o cabo, eu troquei o cabo. Sim. Cara, troca. A pessoa que está vindo depois de você vai confiar no que você está falando. E às vezes o cara fica até indignado com tanta pergunta, né? Você Sim. chega e começa a É que assim, fala assim, perguntar. ah, é muito básico, por que que tá me Pô, mas perguntando? não é, você não tava ali, você acabou de chegar, você tá frio, né? Exatamente, É que nem passagem de exatamente. turno, gente. Passagem de turno. O cara que tá pegando o turno de você, ele começa a te perguntar, ele não tá desconfiando de você. Ele tá querendo ficar por dentro, por quê? Porque ele acabou de chegar, ele tá frio, entendeu? Sim. E eu quando chegava, né, nas máquinas, e falava, poxa, cara, o que que você fez? Ah, eu fiz isso, isso, aquilo, tal, o que mais? Ah, beleza. Eu ia no que o cara tinha feito, porque geralmente não é desconfiar, né? É conferir, né? Conferir uma coisa, porque às vezes o cara mexeu numa coisa que ele não sabia, não tinha conhecimento para isso, tá? E ele piorou o problema. Ele piorou. Tem muito disso em campo. A gente tava falando, né? O português aí, o palavreado aí, coloquial, se perder nas ideias, né? Ele se perdeu ali nas ideias, nas análises dele e começou a mexer em coisa que não tinha nada a ver com peixe, tá? E aí depois, às vezes, você tem que corrigir o que ele fez para depois encontrar o problema realmente que parou a máquina, né? Assim, o encoder pode estragar? Pode. Ele Pode. pode estragar. Pode ter Dentro dele tem um uma disquinho. batida, um impacto mecânico. Exatamente, dentro dele tem um disquinho. Esse disquinho, ele tem umas ranhurinhas e é onde vai passar a luz. Sim. Então, se for de pulso, ele vai mandar o pulso conforme ele vê a luz da passagem do disquinho, né? Esse disquinho pode estragar? Pode. Pode, com certeza. Pode quebrar? Pode. Pode. Então, assim, eu não vou descartar, então, que é o encoder? Não, não vou. Eu não vou descartar nada. Eu troquei o cabo, continua não funcionando, eu vou trocar o encoder? Sim. E aí, gente, um problema que eu pegava na manutenção, né? Poxa, tô desconfiando que é o encoder, tá? Tô desconfiando que é o encoder, né? E eu não tenho encoder no estoque, mas eu tenho um encoder com as mesmas características em outra parte da máquina Uhum. ou em outra máquina. Posso trocar? Posso. É assim, As mesmas eu vou fazer características. um teste, Um lembrando que você teste. vai devolver para o lugar Você, original. isso, você desconecta o cabo, desconecta mecânico, vai lá, inverte os encoder. Aí qual que é a sua análise? E tem que ser bem criterioso. Problema que estava, migrou,
com o encoder para outra máquina? Migrou. Migrou. E o que está aqui resolveu o problema? Resolveu. Então é o encoder, tá? Eu volto o encoder e faço uma requisição de um encoder se não tem no estoque e tudo mais. Não deixo esse encoder na outra máquina, tá? Eu continuo sendo organizado e tendo metodologia, tá? Troquei o encoder, não migrou, Não é o não é encoder. o encoder, volto, Aí coloco pode lá ser o o cabo, cabo. exatamente. E na verdade, pode nem ser que você tenha um problema no cabo. Até a Samara falou, a gente tava com problema de ruído aqui, falou, pô, isso aí pode acontecer em cabo de encoder, pode acontecer em cabo de rede, né? Sim. O que acontece, gente? Tem interferência eletromagnética, tem ruído, tem, tá? Cabo de potência, né? Tem um monte de coisa que pode interferir. Aquela indutância em volta do cabo de potência, ela pode interferir, gerar Então, ruído. mas assim, esse é um problema crítico. Eu vou Sim, colocar como crítico, porque essa interferência ela atinge sensores. Ah, fala assim, ah, mas o sensor é só 1 e 0. Beleza, ele vai mandar um na hora errada. sim, Então, você está tendo uma interferência. Vamos ser crítico. Separa o cabo. Ele não pode estar passando junto com os cabos dos motores. sim. Nunca se passa cabo de rede, cabo de sensor junto com os Potência cabos de um dos lado, motores. rede de outro. Vamos separar. Separa na canaleta. Ah, passa por fora da canaleta lá, se vira. Dá um jeito de isolar isso daí. Sim. Porque senão você está agregando problemas. Eu vejo muito, né? É uma boa prática. Ele tem um leito em cima da potência de alimentação, cabo VW que vai para motor, né? Tudo. E embaixo, né? Com a distância considerada ali, ele tem uma calinha menor, onde vai cabo de rede, cabo de encoder e tudo mais. Tem casos que a própria calha ela Tem é a separação. separada. Tem, o leito tem a Então, tem separação, a é. separação do leito para você passar os cabos de Sim. sinal e para você passar os cabos de potência. Então, assim, você tem que prestar atenção. Às vezes, você, por inexperiência ou por pressa, ah, eu só passei o cabo do Joga aí por sensor, cima joguei aí. por cima, ou o cabo do encoder, joguei por cima. Cara, você agregou um problema. Vai dar problema. Uma Você hora ou está outra vai dar problema. agregando problema. Sim. E um problema que você não precisaria ter, né? Exato. Minha mãe falava, tá caçando problema, né? Vai acabar apanhando. É, É, é assim. vai apanhando a É. máquina. Ó, bom, a gente falou um pouquinho de encoder, né? E aí, gente, tem, né, uma infinidade, como a Samara falou, absoluto, incremental, tem um monte de Uhum, coisa aí, né, para ser dita, mas encoder, hoje tem vários tipos de encoder também, sim. tem encoder que não é totalmente mecânico, né? E aí tem outros tipos de encoder que favorecem, mas não vou entrar nesse mérito para, senão a gente É vai outro dia. delongar, é outro dia, é outro dia. Mas assim, é uma coisa, né, bem criteriosa, porque assim, se você não tem um feedback legal do Sim, seu encoder, o seu controle de malha fechada também não vai funcionar não vai bem, funcionar. né? Às vezes o cara fala, ó, a tal máquina não tá parando na posição certa, tal. Tem uma interferência, ela nunca vai parar, né? Sim. Aí ele fala, ah, tem dia que essa máquina para e tem dia que não. Aí tem um cabo de potência lá que tem dia que ele liga aquele cabo de potência para ligar o É, motor e tem dia que não. exatamente. Aí ele porque o operador é assim, gente, ele não tem tanta informação e ele vai coincidir com alguma coisa. Não, quando aquele cara está funcionando, Aqui ela não para fora de funciona. posição. Ah, então tá bom. Então eu já sei o que que é. Pode ser que o cabo tá passando junto ali Sim, sim. e tem uma interferência, né? E IHM, né? Vamos falar um pouquinho de IHM para a gente colocar também. Eu não tenho tanto, nunca não vi, né? Quando eu estava em campo tantos problemas com IHM. Os problemas que eu mais vejo é a parte do cristal, a parte de comunicação, ou ela Sim. apagar de uma vez e a fonte É uma interna vez de dela não vez. funcionar, né? Sim, sim. A IHM é o que apresenta menos problemas, né, vamos assim dizer. O problema pode quebrar o touch, Sim, aí você não consegue usar ela. Aí você tem a opção de colocar um mouse e conseguir usar a IHM, mas geralmente vai ser problema de comunicação, tá? Por exemplo, é o conector do Profibus que estragou. O conector do Profibus estraga, tá, gente? sim. Então, assim, mas é só um conector, ele é físico. Não, ele tem uma plaquinha eletrônica lá. Tem um circuitinho Então, lá também. assim, pode gerar um curto no conector? Pode Pode, sim. com certeza. Então, na IHM, é meio físico.
ela conversa por meio físico com o PLC. Então, o nosso maior problema vai ser físico, Sim, sim. né. Você falou um ponto, retorno na malha do Profibus também, retorno que tá descarregando na carcaça, que não tá Sim. protegido de acordo. Puta, isso Não, aí mas também. então, se a máquina não está protegida e está indo alguma tensão, vou colocar É, tensão para o terra. pode ser Se eu tensão do terra mandar pode ser baixa. em algum lugar, tá dando uma fuga para o terra, Sim, essa fuga pode ir para o cabo do Profibus, que ele é aterrado na carcaça da máquina. sim. O Profibus é inteiro aterrado. Então, se ele Todo é ponto, né? aterrado e aí aconteceu, tá, Dario? Uma linha de robô, montou a linha, aí eu olhei lá no PLC, assim, o neutro estava meio derretendo, eu falei assim: esse negócio Esquisito. tá esquisito". Aí eu perguntei para o moço, falei assim: "Cara, tá sem neutro aqui? Tá acontecendo alguma coisa?". Ele: "Não, o nosso neutro é aterrado". Eu: "Beleza". "Tá, mas", ele falou assim: "Mas não tem diferença entre neutro e terra?". Eu falei: "Tem diferença entre neutro e terra". Claro que Eu tem. falei: "Cara, você estudou, você é engenheiro, você não sabe a diferença entre um neutro e um terra? Mas eu não vou entrar nesse assunto com você, porque você está falando, beleza". Aí, quando ligou a linha desse robô e ligou a linha do outro robô, que era uma linha de solda, queimou o outro robô. Cara, essa linha Retorno, né? queimou a outra linha. É. Então eu estou descarregando, estou jogando tensão no meu terra. O Uhum. o aterramento, ele é proteção da máquina Sim, e proteção do operador, não é só da máquina, tá, gente? O aterramento não é só para proteger a máquina, é para proteger os operadores também, de levar choque, de ter descarga. Então, o aterramento, ele é para absorver essa descarga. sim. Aí, eu tô lá com o meu Profibus aterrado, né, e eu tô mandando uma tensão. Você vai medir, eu já fui numa fábrica que eu media o aterramento e tinha tensão no aterramento. Falei: "Cara, não é possível, Não pode. não pode, não pode". Sabe quem que estava mandando para o aterramento? Um Hum. contador. Olha, Em curto, ele mandava para o aterramento. sabe o que acontece muito? O pessoal usar o terra como neutro. Exatamente, mas é o que eu falei: "Ah, mas o nosso Ligar o neutro é terra lá para acender uma aterrado". lâmpada, para isso, aquilo. Tem empresa que o cara começa a usar o terra como neutro, né, Sim, na empresa inteira, e ele danifica a rede dele inteira, entendeu? exatamente. O neutro, gente, ele é aterrado, mas o neutro, ele sai direto do transformador de baixo ali, Hum, da zona neutra. e ele é o potencial Ele é o potencial zero. zero para fase. Então, entre fase e neutro, 127. Entre Uhum, fase e fase, 220, tá? sim. Ah, Ah, mas por mas que que ele é eu aterrado? tô Ele é aterrado medindo, para ô Dario, descarga. eu tô medindo a fase com terra e também tá dando Ah, mas claro que não vai dar, não. 220. Vai dar, Vai gente, vai dar. dar. Só que quem que é o potencial zero dessa É, fase? É o neutro. é a Eu mesma não coisa vou negativo e usar, positivo. 0 volts é 0 volts. exatamente, O eu vou positivo usar é. o neutro como neutro e o terra como terra, Sim, tá? exatamente. Porque eu posso estar gerando um problema na minha rede. Porque a minha rede é aterrada. Aí eu queimei a minha rede, queimei os componentes da rede, porque eu não tenho um aterramento de Um acordo, aterramento porque eu bom. estou usando o terra como neutro, Exatamente, é. né? Isso Assim, isso é um tem ponto. problema ser o neutro aterrado? Não, o neutro realmente ele é aterrado em Ele vai ser algumas aterrado fábricas, tá? em um ponto específico dele. Sim, aí ele tá protegendo também o neutro, Sim, né. sim. Aí, o que que acontece? Eu tenho neutro aterrado, minha fábrica tem neutro aterrado, mas todo o meu sistema, a fase tem um potencial zero, que é o neutro, não o terra. Sim, Então, a gente tem que se atentar a algumas coisas para a boa prática que você falou, a boa exatamente, é. prática leva à perfeição. Então, a boa prática e você pega lá, neutro, neutro, terra, terra, fase, fase. Beleza? Então eu vou usar tudo que eu preciso de um neutro, eu uso o neutro, não o terra. O Sim. terra é proteção. E Proteção. os sistemas eletrônicos, eles são sensíveis, né? Então, Exatamente. se você tem uma qualidade maior, né? A gente fala sempre de aterramento, estabilização de tensão, Uhum. né? Tudo isso, climatização, tudo isso é para proteger os sistemas eletrônicos, porque Sim. a gente tem muita automação, só que a gente esquece que toda essa automação é proporcionada por circuitos, né? Integrados por eletrônica analógica, digital. Então, é automação porque é um conjunto, né, de dispositivos para executar uma tarefa autônoma, Sim. mas é composta de eletrônica,
e a gente tem todo, né, um cuidado com essa eletrônica, é ou não Sim. é? Samara, sinto muito lhe dizer, estamos chegando ao final. Esse episódio aqui poderia durar mais umas 2 horas, que a gente ia ficar aqui falando sobre manutenção, né, mas eu acredito que vai ter muito mais oportunidades, já é o terceiro que chega no 10º, que tem muito assunto aí para a gente falar. Verdade. Eh, de peço que deixe os seus contatos, né, pode falar aí, depois o Murilo coloca na edição aí para o pessoal conseguir falar contigo, né, e a Mariana também já sabe que vai ter que tem um processo aí para marcar. Hoje eu falei com ela, falei: "Ó, Mariana, precisa marcar os convidados lá no LinkedIn, no Instagram, para eles terem acesso e tudo mais". Fique à vontade para passar aí os seus contatos. Pessoal, vocês podem me achar lá no LinkedIn, Samara Cibele Silva, tá? Eh, Minhas redes sociais, eu uso mais o LinkedIn na parte Certo. profissional, que daí eu consigo dar mais atenção, eu acho que é uma coisa mais direcionada, né? Responder comentários e tudo Sim, mais, né. sim. Então, assim, eu respondo todo mundo. Você pode deixar o seu recado, você vai ser respondido. Então, assim, mesma coisa, o pessoal aqui da DAP, eles respondem todo mundo que coloca comentário. Então, a gente tem uma atenção especial para cada um de vocês, tá? Então, pode me seguir lá no LinkedIn, Samara Cibele Silva, segue o pessoal da DAP e a gente vai se encontrar num próximo episódio. Com certeza, com certeza. Gente, agradeço, não se esqueça, se não se inscreveu, já faça a sua inscrição, ative o sininho e já deixa o seu like aí. Se esqueceu do like, pô, um puta de um conteúdo desse, dá um trabalho danado trazer a Samara aqui, porque toda ela tá numa máquina aqui, tá numa máquina ali, tá viajando, né, colocando uma planta para rodar ali, então, a gente está fazendo no sábado, olha para você o trabalho, no sábado eu trago nossa equipe aqui, tem o tempo dela, então deixa o seu like aí, compartilha com a galera, tá? E deixa o seu like aí. Até a próxima. Um Até a abraço. próxima, pessoal.